nos auxiliando, nos abençoando durante toda a nossa reunião, nossos trabalhos, os estudos. Antes de nós começarmos a nossa reunião, nós lembramos aqueles que estiverem com seus celulares, coloquem chamada silenciosa, para que, ou desliguem, né? Mas, se não puderem desligar, coloquem chamada silenciosa para que não haja aquela interrupção durante os nossos trabalhos. Bom, hoje quem vai fazer o estudo para todos nós é a nossa companheira Yara Cordeiro, lá do CELGE Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro, onde mais uma vez está aqui conosco. E hoje o seu estudo vai ser em torno uma lição do livro Antologia Mediúnica do Natal, onde as lições desse livro, durante todo esse mês de dezembro, em todas as reuniões públicas, nós vamos estar estudando, né? Nesse livro são inúmeros autores que vêm trazendo lições, e na busca de estarmos penetrando nas vibrações desse mês, o mês que comemoramos o aniversário do nosso Senhor Jesus, né? Nessas vibrações onde muitos espíritos de luz, espíritos superiores, espíritos bondosos, que realmente querem o bem da humanidade e trabalham muito pela humanidade, a gente vai buscando nesse mês, através dessas lições, penetrando nessas vibrações. Então, a gente sempre escolhe um livro, né, onde a gente vai estudando as lições, sempre direcionada às lições do Nosso Senhor. Então, hoje, o tema de hoje, que a nossa companheira Yara vai estar trazendo as suas reflexões, é da lição Humildade Celeste, tá? E o Valnei, aqui da nossa casa, que vai fazer o comentário Sustentação aos Passos, do livro Pão Nosso, a lição 24, Filhos Pródigos. Nós temos também alguns avisos. Lembramos que a gente não deve interromper aqueles que estão vindo pela primeira vez, que talvez não saibam. Não devemos interromper o palestrante. Aqueles que desejarem fazer alguma colocação, perguntarem alguma coisa, estiverem com alguma dúvida, deixem para fazer assim que terminar os nossos trabalhos, que a nossa companheira com certeza terá um imenso prazer em estar trazendo a resposta, respondendo, ouvindo, atendendo a todos vocês. No final da nossa reunião, nós temos um outro trabalho. Assim que termina a reunião pública, nós iniciamos uma outra tarefa, que é a tarefa do atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno é para todos aqueles que estão vindo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, quer se inteirar mais um pouco sobre as tarefas, sobre os estudos, enfim, sobre o trabalho que é executado na nossa casa, quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, ou até mesmo quer conversar um pouco, nos conhecer um pouquinho melhor, ou desabafar, ou trazer um pouco das suas dores. E aí temos essa oportunidade de podermos ter aquele momento do atendimento fraterno, onde os médiuns da casa se posicionam aqui na frente, e aí uma pessoa vai indicando as pessoas que desejarem passar pelo atendimento, vão encaminhando aos médiuns. Tá? Então, aqueles que desejarem esse atendimento, assim que terminar a reunião, podem ficar nos seus lugares, que aí a pessoa que vai estar aqui indicando, vai estar direcionando aos médiuns, vão fazendo esse trabalho. Aqueles que também não conhecem a casa ainda, não sabem das outras reuniões públicas que acontecem durante toda a semana. Toda a semana nós temos outras reuniões públicas, além desta de terça-feira, direcionada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos na terça-feira, tanto no horário das 20 horas, mas também mais cedo, às 17 horas. E toda primeira e terça-feira de cada mês, toda primeira e segunda-feira de cada mês, às 18 horas, nós temos também
uma reunião direcionada ao livro Céu e Inferno. Aqueles que desejarem participar estão convidados, né? Inclusive, a partir do ano que vem, essa reunião será semanal. Tá? Todas as quintas-feiras, nós temos a reunião pública às 17h30, direcionada às obras de Leon Denis, o patrono da nossa casa. E aos sábados, que nós temos também uma outra reunião às 17 horas, direcionada ao estudo do Livro dos Espíritos. Sendo que nas terças-feiras e nos sábados, nós temos também, simultaneamente ao trabalho da reunião pública, nós temos a evangelização infanto-juvenil aqui. Então, aqueles que tiverem as suas crianças, tiverem seus filhos, sobrinhos, netos, né, agregados e todas as nossas crianças que desejarem trazer, podem trazer, tá? Eles vão estar lá em cima, também, né, recebendo da mesma forma a evangelização. Estão sendo evangelizados da mesma forma que nós aqui embaixo, assistindo a reunião, tá bom? Agora nós vamos fazer a leitura da nossa página, que eu acho que não receberam hoje, né? Nós não tínhamos, alguns receberam, alguns, porque nós não tínhamos página suficiente para todos, né? Nós tínhamos uma pequena quantidade, então alguns vão ter, outros não. Então eu vou ler bem devagar para que todos possam acompanhar a página de hoje. Bom, é uma mensagem de Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Humildade celeste. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir, em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Então, nesse instante, nós vamos buscar elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai Criador, ao nosso Senhor Jesus, aos bondosos espíritos que dirigem, que governam, que amparam esta casa. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, nesta casa, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, de podermos refletir, buscar compreender os seus ensinamentos, buscarmos, Senhor, também
além de assimilar essas ideias, esses conceitos, que nós já conseguimos perceber, Senhor, tão importantes para o nosso crescimento espiritual, mas que possamos, acima de tudo, Senhor, buscar colocar em prática, na vivência, com os nossos irmãos, nas nossas vidas de relação, Senhor. Que a Tua paz possa, Senhor, promover na reunião de hoje a nossa tranquilidade, o nosso entendimento. Que os bondosos espíritos que tanto nos impulsionam, que dirigem a casa de Leão Denis, Baltazar, Leão Denis, Antônio de Aquino, possam estar nos inspirando, possam estar nos auxiliando, acalmando os nossos corações, mas estarmos cada vez mais atentos às suas informações. Assim, Senhor Jesus, que nesse momento seja em seu nome, que seja em nome desses bondosos espíritos, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, a permissão para darmos por início a reunião e os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Bom, como eu já havia falado no início, hoje nós não faremos a leitura do Evangelho. Hoje nós faremos um estudo, vamos dizer assim, mais um estudo especial. Então, nós passamos a palavra à nossa companheira Yara e que Jesus a abençoe e a envolva nesse momento. Graças a Deus. Meus irmãos, que em primeiro lugar possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nos concedem de aqui estarmos para este instante de união de pensamentos e de corações. E que possamos ter uma noite de grande aproveitamento para as nossas aulas. Sempre feliz por aqui estar com todos, participando desses momentos de estudo. E no dia de hoje, nós diremos assim, estamos iniciando todas as nossas comemorações relativamente ao nascimento de Jesus, relativamente ao nascimento do Cristo, uma vez que as casas espíritas vêm buscando cada dia mais despertar em nossos corações a necessidade não só da ideia de Deus em nossas vidas, como também do Senhor Jesus. E deixamos então o mês de dezembro para as nossas reflexões em torno do nascimento do Cristo, do seu significado em nossas vidas. Há uma música que está assim no fundo da mente e que faz parte do cancioneiro atual em tradução, que diz assim para nós nessa época: então, é Natal. E o que você fez? E dei uma continuidade, que eu não vou cantar, porque senão vocês saem correndo. Mas é uma coisa para nós refletirmos. Ao fazer essa pergunta, então é Natal, ao nos dizer isso e nos perguntar o que você fez, o autor, naturalmente, nos remete a uma situação. O que significa o Natal para nós? É só comemorarmos o nascimento do Cristo? É só pararmos para pensar o Cristo? E pensar o Cristo significa o que em nossas vidas? Eu diria que, chegado o Natal, é um momento, não só das rabanadas, dos presentes, mas é um momento importantíssimo para todos nós. É o de fazermos uma avaliação, em torno de tudo aquilo que foi o projeto feito ano passado para a vivência de um ano novo. O ano já está velho, já está indo embora, mas o que representa esse período do Natal passado até o Natal presente? É mais um instante em que nós vamos pensar no Cristo, e pensar no Cristo significa pensar em tudo aquilo que nos leva a entender o bem, a agir no bem, de conformidade com o seu ensinamento. E quase sempre, neste período, nós verificamos lá a nossa agenda, e avaliamos aquilo que fizemos, estabelecemos como metas a serem atingidas, vamos verificar se realmente atingimos. E chegamos à conclusão que talvez das 10 situações estabelecidas, nem tenhamos saído da primeira,
Porque tantas coisas vão acontecendo e vão se atropelando e a gente acaba deixando de lado as outras propostas e diz assim, agora vou reverter tudo isso para o próximo período e tentar realizar. E o interessante é que, na medida em que nós nos percebemos agindo, né, no sentido de efetivamente dar cumprimento àquelas metas que se voltam exatamente para realizarmos todo o bem que já conseguimos realizar, que já conseguimos, né, com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, dar um salto para um ponto mais elevado, nós chegamos à conclusão que talvez não tenhamos nem saído do lugar. E aí lembrei-me de uma palavra que está escrita em Mateus, que no seu capítulo 20, versículo 27, que nos diz assim, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E o que isso tem a ver com todo esse movimento, com toda essa ideia de Natal? Porque na medida em que nós vamos nos dedicando a realizar o bem, nós dizemos assim, graças a Deus, eu estou me afastando da ideia do homem velho e já estou começando a me perceber uma criatura diferente, uma criatura melhor, uma criatura que já estou aprendendo a dominar os meus instintos e procurar ser efetivamente mais irmão do meu semelhante. E com isso, o que vai acontecer? Estou me tornando melhor. Mas a palavra que Mateus nos traz, aquele que quiser tornar-se o maior, né, e melhor, seja vosso servo. Ou significa dizer, não acreditemos que pelo fato de agirmos no bem, nós vamos nos colocar diante das demais criaturas como sendo aqueles que estamos acima de tudo, né? Nós somos criaturas que estamos gradualmente conquistando os nossos degraus. E aí vale também outro momento para a gente refletir em torno desta posição. Chegou o Natal e o que você fez? Já nos demos conta que estamos finalizando o primeiro ano da segunda década do terceiro milênio. Já vivemos uma década. 2001 a 2010. Será que agora que estamos finalizando, né, este primeiro ano da segunda década, somos homens melhores ou somos iguais aos homens da década anterior, ou melhor, do século passado? Como é que nós estamos? Como é que nós nos vemos diante da vida? E é por essa razão, né, que nós precisamos parar para fazer as devidas reflexões do que significou este ano de trabalho, do que está significando esse meu momento deste encontro com o Cristo, de poder me identificar se eu realmente já conseguir internalizar todo aquele ensinamento e já sei praticar, já sei agir, de modo a que as criaturas que sejam beneficiadas pelas minhas ações possam perceber o Cristo através dos meus atos, da minha palavra, do meu pensar. Porque senão, eu ainda vou ter que lutar muito para alcançar todo esse contexto. E o que é, né, ser esse homem diferente? Como se apresentará esse homem diferente? Ele vai ter necessidade, não é, de, tendo feito todas as conquistas, se apresentar aos homens com aquela palavra da autoridade, mostrando um poder que nem sempre nós temos, porque a vivência dentro do poder, nós podemos sim, né? Todos nós temos o poder, que é o resultado de um aprendizado, de uma capacitação que nós vamos apresentar a partir dos estudos de preparação para o desempenho de qualquer tarefa, mas nem tudo que a gente pode realizar, né? Nem tudo que aquilo que diz que é o nosso poder, eu posso realizar, porque eu posso ter uma atitude que vai ser prejudicial aos meus semelhantes. Então, nessa visão de poder,
como é que nós vamos nos colocar, nós vamos entender a ideia da humildade. Porque, tendo as condições de realizar os fatos, porque tem a capacidade, é apto a realizar, no entanto, aquele que já se identifica com o bem, aquele que já se identifica com a ideia de fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça, eu vou saber dosar esse meu poder. Eu vou saber ter atitudes que me permitam ser tão bom quanto necessário, sem, no entanto, eu apenar o outro. E é isso que nós vamos identificar na figura de Jesus. Vejam que a palavra de Emmanuel, né, o título da mensagem, humildade celeste. E como está a nossa humildade enquanto criaturas, quando nós nos dizemos, né, sou tão humilde, como é que nós entendemos isso? Nós vamos verificar que o entendimento dessa ideia de humildade entre os homens, entre aqueles que ainda caminhamos aqui, está mais relacionado à condição do poder ter, do ter, ao invés do ser. Humilde é aquele que não tem tantos ganhos, tantos bens materiais, mas às vezes o que tem muitos bens materiais, né, não tem, é mais humilde até do que aquele que não tem os bens. Mas por que isso? Porque nós temos que avaliar o espírito que está ali diante de nós e vendo como ele está trabalhando essa sua relação com os bens, com o poder e com o servir acima de tudo. Quando é que nós estamos conseguindo essa identificação, essa equiparação? Então, nos mostra Emmanuel que o Senhor Jesus, se nós avaliarmos a sua presença e vê-lo como homem entre nós, ele foi um homem excepcional. É um homem superior, é um homem excepcional. Por quê? Embora ele veio com toda uma autoridade, ele veio com toda uma capacitação, ele veio com todo um poder que talvez só no olhar ele fosse capaz de desfazer qualquer ação que fosse prejudicial, não só a si, como a toda a sociedade. E, no entanto, o que é que a gente observa? Com toda a autoridade de que era possuidor, a atitude daquele homem foi a mais singela, foi a mais simples, foi, como nós vamos dizer assim, a mais humilde que nós podemos identificar. Porque, sendo capaz, não é, de dizer aos ventos, lá no lago, acalma-te, para que os seus companheiros, os pescadores, não ficassem mais em desespero, se aos ventos ele pôde acalmar, fazer com que tudo voltasse a ficar sereno, o que mais não poderia fazer esse homem junto a todos nós, junto a toda uma sociedade? Então, nós vamos ver que ele soube sempre dosar, ele soube sempre agir com equilíbrio, ele sempre soube agir com todo o controle necessário a fim de que aquilo que ele realmente veio realizar, que foi nos passar o ensinamento da lei de Deus, pudesse chegar aos nossos corações, pudesse chegar a nós com entendimento e, apreendendo esses ensinamentos, nós então buscássemos agir como ele. E é muito interessante avaliar essa posição de Jesus, porque nos vai falar o nosso irmão X, no livro Pontos e Contos. Tá? Quem quiser depois pode procurar. É a lição 25. Vocês não reparem não, porque o meu livro agora ele é bem assim nas folhinhas, senão não posso carregar. Fica muito peso. Mas, irmão X, ele nos traz uma situação bastante interessante. Ele fala de um momento em que o velho Simeão tem um contato com Jesus menino, lá onde ele se encontrava com Maria e José.
E o que acontece? Diz assim o nosso irmão X. O velho Simeão, homem justo e temente a Deus, que é mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus no Templo de Jerusalém, toma-o nos braços acolhedores e dirige-lhe palavra com discreta emoção. Então ele pergunta aquilo que talvez nós, nos dias de hoje, ainda fizéssemos essas mesmas perguntas. Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestistes a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto Divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo, que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? A pergunta daquelas criaturas simples de mente, que não tinha ainda alcançado a verdade da missão que Jesus veio realizar entre nós. Porque qual seria realmente a nossa pergunta, não é? Se tudo já havia sido anunciado, que viria o Salvador daquele povo, viria aquele que realmente resgataria, não é, as tribos de Israel do domínio romano, das lutas, como é que ele vai nascer e se colocar no estábulo? Como é que ele vai deixar de ter a vestimenta, né, dos príncipes? Como é que ele vai ficar sem debater, sem aquela apresentação dos juízes, dos filósofos? Se dentro da própria família de Israel, o que ele nos diz? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Vejam que ele está se referindo à superioridade, à hegemonia do povo que acredita em um único Deus, né? Saul guerreou até a morte para manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. E Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Olha a diferença da situação. Aqueles que eram considerados maiores entre os hebreus, entre os israelitas, no entanto, não tiveram a mesma condição do Cristo, porque eles vieram defender a posição dos de seu grupo dentro do mundo material. E como é que aquela criança que buscou Herodes matar para que não lhe tomasse o poder, no entanto, como é que aquela criança era considerada a salvadora da humanidade? Por quê? E continua Simeão. Jesus, o menino, o ouvia, e vendo a angústia do Senhor, não é? Ele continua: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos
que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Olha a angústia, né, da alma na busca das informações que lhe garantissem aquela libertação interior de todo um jugo, que não era apenas o jugo material, promovido por Roma, mas também o jugo do pensamento doentio daqueles que ainda viviam apenas para usufruir das coisas do mundo terreno, das coisas relacionadas à vida do mundo. E não sentia a paz no interior de seu coração. E ele então pergunta: dize-me, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? E relata então, irmão X, que a pequenina criança bate com a mão no peito de Simeão. Bate várias vezes. E nesse instante, Maria se aproxima para tomar o pequeno e levá-lo para o seu lar. Simeão vem a desencarnar. Ele não ouviu da boca de Jesus a resposta, mas, chegado ao plano espiritual, ele verificou que Jesus não deixou de lhe responder. Por quê? Quando Jesus, né, de forma silenciosa, bate com as mãozinhas no peito de Simeão, ele diz onde ele iria representar os interesses do Pai. E onde é? No nosso coração. Nos nossos corações é que ele iria desempenhar todo o papel de elevar as almas, de trazer a informação, representar o Deus, nosso Pai Criador, e nos estimular a quê? A fazermos o exercício da libertação de tudo aquilo que vem constrangendo a alma humana até o presente momento. Então, quando, não é, nos pergunta o autor da música, chegou o Natal, e o que você fez? É o chamado para que voltemos para dentro de nós mesmos e avaliemos o que já conseguimos realizar com as nossas experiências, com a visão cristã que já conseguimos, embora, né, com alguns percalços, mas que já conseguimos ter, que já entendemos o que é ser cristão, já entendemos o que é agir de conformidade com a mensagem cristã. E para nos dar esse apoio, para nos dar esse estímulo, nós temos a doutrina espírita, que nos relembra cada vez mais fazermos ao outro aquilo que desejamos que nos faça. E neste processo, né, dessa ação de promover sempre cada vez mais o bem para o em torno de nós, nós vamos perceber que, respondendo, né, ou levando em conta a palavra de Mateus, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, vem sempre a palavra de Jesus. Que quando formos convidados para quaisquer eventos, formos convidados para os banquetes, procuremos sentar no último lugar. Não sejamos os primeiros, porque quase sempre aqueles que se apresentam para sentar nos primeiros lugares, o que é que eles estão desejando? Apenas autopromoção, apenas serem vistos, esquecidos de que o dono da casa tem também a sua preferência em relação aos convidados. Mas, quase sempre, os homens, o que fazemos quando somos convocados para qualquer situação? Queremos o destaque. E no momento em que nós estamos assim nos posicionando, estamos fazendo valer muito mais o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda são os elementos a prejudicarem as nossas caminhadas.
aquele que se coloca, em geral, lá no fundo do salão, que se coloca um pouco afastado, ele é visto por quem tem olhos de ver, por aqueles que já conseguem identificar a sua capacidade. E, desta forma, é trazido à frente por aquele que fez o convite. Então, desta maneira, nós vamos observar que uma das primeiras condições para mostrarmos, para efetivamente fazermos ser visível a nossa humildade, é nunca nos tornarmos aquele que se coloca logo à frente. Porque quando assim também nos posicionamos, o que vai acontecer? Quase que nós queremos impor, queremos fazer exercício desse poder que está em nós, mas que poderá ser prejudicial a nós mesmos. Então, dessa maneira, o não ser o primeiro, né? Não ser aquele que vai se colocar em primeiro plano, é o que efetivamente nos compete realizar, fazer esse exercício de agirmos de modo a que aquilo que resulte da nossa boa ação, aquilo que resulte da nossa ação dedicada, da nossa palavra, do estímulo que dermos às pessoas, todos esses fatos efetivamente nos fazer com que sejamos reconhecidos, mas, acima de tudo, avaliar o quanto conseguimos já nos diminuir, já nos, vamos dizer, sobrepormos a nós mesmos, né? Afastarmos-nos de todo o processo do foco de luz e fazer valer a situação do outro, mostrar o valor do outro, que é o grande trabalho que Jesus veio fazer. Porque, vejamos bem, ele, em momento algum, ele disse palavras que depreciassem os seus inquiridores, mas, em compensação, fez com que eles refletissem naquilo que traziam em si para modificarem-se mais adiante. Não foi isso que ele fez com Judas? E nos diz aqui a página, né, que podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escuso, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. E por que isso? Porque Judas, nós sabemos bem, ele estava equivocado quanto ao objetivo da presença de Jesus entre nós. Pois se ele que vinha salvar toda a sua comunidade, ele tinha que assumir, ele tinha que ser o guerreiro. Mas a guerra de Jesus era a guerra silenciosa, né? Não aquilo que Judas esperava. E Jesus fez com que ele gradualmente fosse compreendendo e reconhecesse o seu erro. E jamais Jesus disse: você é quem vai me trair, você é quem vai me levar para o sacrifício. Apenas via nele o filho, o irmão equivocado, mas deu-lhe todas as condições para que mais adiante ele pudesse se superar. Então, dessa forma, né, nós vamos observar que sejam aqueles que detêm a inteligência, desenvolvendo a inteligência e agindo de conformidade com essa inteligência, e sejam aqueles que, ainda sem grandes conhecimentos, mas que tenham a disposição, tenham um sentimento renovado, tenham um sentimento que vai impulsionar todas as obras para o bem, vai nos dizer Emmanuel também, agora no livro da Esperança: todos caminham subordinados às mesmas leis, elevando-se hoje alguns para descer amanhã, e outros tantos para elevarem-se e seguirem adiante. E essas situações, nós vamos ver que a própria vida faz com que as criaturas que em alguns momentos se tentaram, né, ou se projetaram de alguma forma, hoje estão quase que esquecidas. Quem é que vai lembrar de todos aqueles que utilizaram a coroa para demonstrar o seu poder nos seus reinados? São poucos os que nós nos lembramos, não é? Mas ainda assim avaliamos os seus esforços e vemos as suas dificuldades. Outros, pessoas de renome, que mostraram
grande desenvolvimento intelectual. No entanto, se não formos pesquisar lá dentro da nossa cultura para saber o que eles fizeram, talvez não tenhamos, digamos, vamos dizer assim, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. E vocês me deem licença de trazer aqui algumas palavras de pessoas que disseram o que puderam dizer com base na ciência. Trouxeram a sua contribuição? Trouxeram, mas, como espíritos, seremos aqueles que vamos retornar à vida para o aprimoramento. Vejam só. Quem imagina que a transformação do átomo possa ser uma fonte de energia, está falando bobagem. Isso foi dito em 1930, por Lord Rutherford, descobridor da fissão nuclear. O abdômen, o peito e o cérebro vão continuar para sempre longe da intrusão do cirurgião sábio e humano. Hoje nós trabalhamos com célula-tronco, né? Hoje nós já trabalhamos com outras coisas. Isso foi dito em 1873 pelo cirurgião extraordinário da Rainha Vitória, Sir John Erik Erikson, homem de conhecimento. Com todo um poder dado pelo seu conhecimento, no entanto, ele não podia fazer, não é o que hoje fazem os nossos cirurgiões. Tudo que poderia ser inventado já foi inventado. Isto em 1899, dito por Charles Dewey, diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos. E a cada dia a gente vê as nossas crianças criando coisas que até Deus duvida, né? Penso que há talvez no mundo mercado para 5 computadores. Thomas Watson, presidente da IBM em 1943. Nós podemos dizer que essas criaturas não sejam criaturas que marcaram seu tempo, marcaram, né, a sua época. Porém, se nós formos observar, há necessidade de uma renovação do pensar. E um pensar que vai extrapolar tudo isso. Lord Kelvin, em 1895, ele era presidente da Royal Society da Inglaterra, ele disse assim: máquinas voadoras mais pesadas do que o ar são impossíveis. Hoje a gente ri, não é? Mas como? Como é que criaturas com todo esse conhecimento claudicaram no meio do caminho? Aí a gente para e reflete na imagem trazida pelo Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito são aquelas criaturas singelas, são aquelas criaturas, não é, que não ficam soberbas pelo seu conhecimento intelectual, mas elas saem em busca daquilo que a sua alma pode trazer a benefício do outro. Nós não estamos criticando esses homens, não é que isso nos disseram, mas avaliando como, diante desse contexto, nós ainda precisamos andar muito à busca da realização que, como espíritos, conhecedores da mensagem do Cristo, do seu exemplo, e vendo que, com aquela passagem tão singela, hoje, né, 3.000 anos, nós não conseguimos esquecer o Cristo. Outros homens já devem ter reencarnado, estão aí com outros nomes, podem estar até trabalhando em expandindo aquele conhecimento anterior, nós não os reconheceremos, mas a Jesus, nós não deixamos de nos referir a Ele. Nós continuamos sempre buscando nele o grande exemplo para darmos também continuidade, um direcionamento ao nosso caminhar. Dessa forma, né, nós vamos entender que, para compreender aquilo que nós chamamos de humildade, né, isso que vai fazer a identificação
do próprio Cristo em nós, em torno de nós, o que seria, como é que nós poderemos dizer assim, é a humildade. E Joana de Ângeles, na obra Florações Evangélicas, ela diz assim para a gente, que a humildade, em última análise, representa submissão à vontade de Deus, doação plena e total às suas mãos, deixando-se conduzir pela sua diretriz segura que governa o universo. Humildade é deixar-nos, né? É seguirmos exatamente, seguimos exatamente tudo aquilo que o divino amor traz para os seus filhos dentro deste universo, a fim de que nós possamos prosseguir caminhando, cumprindo as suas leis, cumprindo exatamente as suas leis, para que, desta forma, né, haja esta harmonia, haja este equilíbrio que nós que continuamos a identificar neste nosso próprio universo. Enquanto o universo, no seu conjunto, né, no seu contexto geral, caminha sem quaisquer desvios de rota, estão aí os astros, né, todos esses mecanismos naturais criados por Deus, só nós, os homens, dentro da nossa vida, né, na área bem restrita do nosso viver, somos aqueles que prejudicamos e que atrapalhamos essa harmonia. E isso quer dizer o quê? Por que nós ainda atrapalhamos? Por que nós ainda criamos tantos distúrbios? Por que nós ainda, não é, priorizamos, acima de tudo, o aparecer, né, o ter, do que propriamente o ser filho de Deus? Por que que nós queremos entrar em confronto com os nossos irmãos de caminhada e acharmos-nos os melhores em tudo? Porque o homem, né, a criatura humana, ainda vive dessa forma. Vou me referir à palavra dos nossos benfeitores espirituais, porque nós ainda sequer reconhecemos Deus como nosso Pai. Sequer conseguimos reconhecer Deus como nosso Pai. Sequer conseguimos identificá-lo, sequer conseguimos conceber a sua ideia. Lá no Centro Leon Denis, fiquei incumbida, ultimamente, de retirar através da internet solicitações que vêm de variados pontos, não só do Brasil, às vezes vêm do estrangeiro, pedidos de orientação, consultas e outras coisas mais. E, ultimamente, tem umas 3 semanas, mais ou menos, nós recebemos um pedido de uma brasileira que mora na Alemanha. Casou-se lá na Alemanha, acabou se divorciando, mas tem uma situação muito difícil, o relacionamento dela com o ex-marido. Ela tem uma filha, a filha está neste momento com 16 anos, foi encaminhada para uma creche, porque em função das desavenças entre ela e o marido, a justiça alemã acabou caminhando a menina para a creche, porque considera que a mãe não tenha poder, ou seja, uma irresponsável, embora se perceba perfeitamente nas suas muitas perspectivas, nas suas muitas informações, que ela é daquela pessoa assim, extremamente ansiosa, uma pessoa que está sentindo, sem rumo. Está trabalhando, tentando trabalhar para garantir uma maneira de mudar de um lugar para outro e ter a filha junto dela. Então, ela relatou o seguinte, que a filha, eu vou passar o fato porque é distante, mas para que a gente possa raciocinar. Então, ela disse que a filha está numa hora numa creche, que, segundo a filha, nessa creche, o prédio, aconteceram muitos crimes. Então, a menina, durante a noite, ela vê os espíritos rondando pelo ambiente. Diz ela que isso vem desde 1500. São, assim, situações que a menina tem a mediunidade, mas o que acontece? A mãe escreveu pedindo socorro de todas as formas, que nós oremos do lado de cá para tirar os espíritos do lado da filha dela, que tomemos todas as atitudes possíveis.
Então a gente diz assim, filha, a primeira coisa, quem tem que orar é ela. Não que nós não façamos as orações, não façamos o socorro, mas ela tem que criar uma barreira, não é, protetora, desvencilhando-se dessas ações, dessa percepção, criar em torno dela como que um véu que impeça que ela perceba e ajude, de uma certa forma, esses espíritos. Então, sempre para ela, você diga à sua filha para fazer toda a noite a prece antes de dormir. Você também em casa, faça uma vez por semana ou duas um culto do Evangelho, leia, estude. Ela escreve, se a gente responde de manhã para ela, à noite a gente já tem outra resposta dela. O negócio é assim, para vocês sentirem como é a angústia da pessoa. Então ela diz assim, não adianta eu dizer para minha filha para fazer oração, porque ela diz assim, para quem? Ela diz assim, faça oração para Deus. Quem é Deus? Tem 16 anos. Quem é Deus? Ele nunca me olhou, nunca me viu, nunca falou comigo, nunca me disse nada. E é essa a grande dificuldade, que mesmo sendo um espírito, não é, recém-chegado, 16 anos está recém-chegado na vida da humanidade terrena, mas ela não consegue identificar o Criador da vida. Não consegue esse contato, esse relacionamento. E nós precisamos exatamente fazer com que ela perceba isso. A vida, o pai carnal, né? Ele só lhe deu o corpo físico, mas ela é espírito. Ela é filha de Deus. Ela precisa ter essa noção para poder, até mesmo nos seus estudos, no seu caminhar, compreender como agir dentro da escola onde ela está, dentro da creche, porque os conflitos são muito grandes com a diretoria da creche, mas que ela possa entender e dar um passo adiante na busca da sua própria tranquilidade. Então, dentro desse contexto, a gente observa por que razão ainda é tão difícil nós encontrarmos as criaturas que, dizemos assim, são humildes. Aquelas criaturas que falam mais com o coração do que com todo o seu orgulho, do que com toda a sua vaidade. Porque ainda não conseguiram entender o Criador. E em não entendendo o Criador, o que é que vai acontecer? Quando é que essas pessoas vão saber agir com beneficência? Quando é que essas pessoas vão saber perdoar? Quando é que essas pessoas vão agir efetivamente com bondade? Pois se ela não consegue nem encontrar isso dentro dela, não consegue essa percepção da relação com Deus, e, no entanto, lembremos-nos que Jesus, em todos os momentos difíceis, ele estava em estado de oração. Ele elevava o seu pensamento a Deus. Ele se punha perfeitamente se isolava das criaturas em volta, porque entrava em comunhão com Deus, e a ele pedia todo o amparo, e a ele entregava aquelas almas que estavam ao seu lado, para que fossem também sustentadas e amparadas. E Jesus não fazia isso alardeando a sua condição de arquiteto do planeta, pois foi ele o construtor do planeta. Tem toda a autoridade sobre as coisas e sobre as criaturas. E, no entanto, nós vamos ver que ele nos deu uma das maiores lições, e que foi dita aqui na nossa página, né? Ele fazendo com que nós aprendêssemos a dar ao mundo o que é do mundo e dar a Deus o que é de Deus. E como ele deu ao mundo o que era do mundo? Submetendo-se às leis dos homens. Ele jamais invocou para si a lei de Deus, mas submeteu-se com tranquilidade àquilo que era a lei dos homens. Dar à terra o que é da terra e dar a Deus o que é a Deus. E ao que ele deu a Deus? Deu a sua integridade espiritual.
deu a sua condição de espírito elevado, que mantinha o contato com o Criador e, dessa forma, sabia exemplificar, sabia agir em decorrência dos ensinamentos do próprio Pai. E é isto, né, que nós vamos perceber que a chegada do Natal nos traz como convite à reflexão. Será que nós já conseguimos também, enquanto criaturas que estamos aqui caminhando, desde o século passado para este século, da década passada para este novo período, será que nós já conseguimos nos transformar? Será que já houve em nós mesmos alguma modificação? Será que nós já conseguimos, não é, parar para ouvir o outro no momento da sua explosão emocional? Parar para ouvir e dizer assim para nós mesmos: ele não está brigando comigo, ele está trazendo para fora a sua dor mais profunda, e esperando que nesse momento eu seja aquele que vai ajudá-lo a vencer essa dor. Será que a gente já consegue fazer isso? E eu vou dar assim uma receitinha, que eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, uma receitinha que é muito boa, vale como exercício. Será que a gente já consegue, nem precisa que o outro grite, mas será que a gente já consegue fazer essa identificação, ouvindo com os olhos e vendo com os ouvidos? É complicado, né, a ideia? Como é que eu vou ouvir com os olhos e ver com os ouvidos? Pergunta para uma mãe se ela não sabe quando o seu filho está dizendo uma coisa, né? Nós olhamos assim para os nossos companheiros, as nossas companheiras, que vêm nos trazer uma exposição de motivos, e a gente diz assim, tá, pode continuar, mas eu sei que isso aí, metade dessa história aí é mentira. E por que a gente diz isso? Né? Porque nós não estamos, a pessoa não está no seu discurso dizendo coisas impróprias, mas a nossa visão, né, olhando para o outro, nós vamos identificar aqueles sinaizinhos que desmentem o que a boca está dizendo. Mãe não sabe disso? Filho que chega para ali, vem com aquela história, olha, mãe, quero fazer isso, fazer aquilo. Tá, já olhei para o teu pé, já sei que a coisa é diferente, não é nada disso que você está querendo me dizer. Por quê? Porque aqueles tiques, né? É um rito com a boca, vou coçar o cabelo, dar uma ajeitada no cabelo. Aquilo, corta no ato a força da mensagem, que aí a gente vê que a coisa é completamente diferente. Então, isso eu aprendi, inclusive, com a minha coordenadora de orientação educacional. Aprenda a ouvir com os olhos e ver com os ouvidos. Né? É um exercício que eu digo a vocês, vale a pena. E a gente consegue, nestas horas, ouvir o grito de dor inarticulado. Porque aquele que está no auge da sua dor nem sempre consegue expressá-la. Porque não quer que muitas vezes o outro lhe penetre o fundo e identifique a causa daquela dor, que às vezes é dor íntima da alma. E quando nós conseguimos ouvir isso, né, pela palavra inarticulada, nós não precisamos nem dizer nada. Quem sabe chegar ali perto daquela pessoa, dar aquele abraço, né? Como fazia o Dr. Bezerra de Menezes. Abraçava. E naquele abraçar, ele doava toda a força do seu magnetismo para sustentar, para elevar a criatura. E sem fazer alarde. Humildemente, com carinho, com amor. Às vezes a gente olha uma pessoa, chega, não é? No nosso ambiente da casa espírita, quantas pessoas chegam num estado quase que desespero, falam uma coisa, mas se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos ver que aquilo está mascarando uma outra realidade. E nós conseguimos,
com um simples toque, singelo. Bota a mão no ombro. Vamos conversar um pouco. Vamos oferecer o nosso ouvido para realmente ela perceber que pode extravasar. Que às vezes a pessoa não precisa de nada, ela só precisa tirar de dentro de si aquilo que a está incomodando. E até mesmo depois ela diz assim, olha, você me ajudou tanto, e às vezes a gente não disse uma palavra, né? Nós ficamos até caladinhos, a pessoa diz, você me ajudou tanto, porque ela estava engasgada, né? Quase sufocando. E colocado aquilo para fora, o que acontece? Ela já tem condições de repensar o próprio viver e ter dar um outro direcionamento à sua caminhada. Não era isso que Jesus fazia? Olhou para a mulher, né, que estava lá no meio do povo, e só na troca de olhar ele pôde dar a ela todo o estímulo de uma renovação. Não precisou que a mulher lhe declarasse as suas angústias, as suas dores, mas ele viu no fundo da alma, e isso nós podemos fazer. E à medida que assim o fizermos e respondermos, agirmos, não é? Com todo o amor que já está em nossos corações, com todo o carinho, com toda a dedicação, mas com aquela certeza de que estamos cumprindo o nosso dever de cristãos e exercitando a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, porque estamos amando a Deus através do nosso irmão e ao próximo como a nós mesmos, nós teremos dado um passo para que os próximos 9 anos dessa nova década nos encontrem como homens diferentes, como homens que estaremos muito mais contribuindo para a paz e a harmonia dentro da sociedade do que daqueles que ainda estão incentivando as guerras, aos infortúnios e à infelicidade. Então, meus irmãos, chegou o Natal e o que você fez? Hã? É um tempo novo. Vamos rever lá a nossa agenda, né? As nossas tabelas, vamos ver lá o que nós estabelecemos para realizações e o que não tivemos possibilidade de ter feito neste ano, coloquemos, né, como prioridade para o próximo período e façamos, acima de tudo, todo o bem que nós já pudermos fazer, porque é isso que Deus e Jesus esperam de nós. E a todos um bom Natal. Um Natal de paz, um Natal de harmonia, um Natal de bastante riquezas no coração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a nossa companheira Yara Cordeiro e vamos agora passando para o momento dos passes, mas antes nós vamos fazer a leitura que será comentado pelo nosso companheiro Valnei. É a lição do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Franciscano Xavier, a lição 24, Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está em Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte,
vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia e inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, neste momento, nós pedimos aos médiuns que vão se posicionando para o momento do passe, nós lembrando sempre a presença do meigo nazareno, o nosso Senhor Jesus, a nos auxiliar, nos amparar, a trazer as suas vibrações, emanar suas vibrações de amor e de misericórdia aos nossos corações. Assim, Senhor, nesse momento que estaremos iniciando o momento do passe, que possamos, Senhor, receber o alívio do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que as energias que vamos recebendo, Senhor, possa realmente atender às nossas necessidades maiores, Senhor. Que os médiuns aqui presentes possam ser instrumento do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua paz. Então, Senhor, que seja em Seu nome, mas que seja, antes de tudo, Senhor, em nome de Deus, possamos iniciar o momento dos passes. Graças a Deus. Meus irmãos, que nesse instante de tranquilidade, de harmonia nesta casa, possamos nos deixar levar por essa vibração, levemos os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e bondade, para que possamos usufruir da benesse desse instante, que o passe que receberemos possa em nós surtir o efeito de que tanto sentimos necessidade. A página de hoje nos traz a refletir sobre a parábola do filho pródigo, aquele que em certo momento, querendo a sua felicidade, querendo a sua liberdade, pede ao seu pai amado um valor na parte daquilo que julgava ser seu por direito, a sua herança. E recebendo com carinho do seu pai, sai ao mundo em busca da sua felicidade, em busca do que o julgava ser o melhor para si. E através das suas percepções, do seu livre-arbítrio, faz as suas decisões e não foi feliz, passa as dificuldades que todos nós passamos, pois que aprendemos através dos nossos acertos e dos nossos erros. E em dado momento, pensando na sua situação de dor, de aflição, de angústia, a dificuldade que passava, pois que as suas decisões, agora, depois de tomadas, percebe não ter sido as melhores, percebe não ter sido acertado no seu julgamento, no seu juízo, e lembra do pai, da sua casa, do seu amor, que sempre o provê de tudo que ele precisava e ele, no momento, não valorizava. E volta ao pai, que o recebe com muito amor, com muito carinho. A gente vê na lição que nos traz a refletir um conceito mais amplo, porque o Pai, o nosso Senhor, ele nos faculta diversos meios
diversos recursos para que nós consigamos aquilo que realmente desejamos. A felicidade não é só apenas o dinheiro, ferramenta que acreditamos contribuir em grande parte para isso. Nos dá o tempo, nos dá a saúde, nos dá a sabedoria, a sensibilidade, nos dá diversas oportunidades. E qual o direcionamento que nós damos para a nossa vida? Qual o direcionamento que damos? O que acreditamos ser o nosso objetivo aqui na Terra? O que acreditamos ser o caminho mais correto, mais acertado para a nossa busca de felicidade, de paz? O Mestre veio trazer para nós uma fórmula. Ele disse: amai. Amai ao próximo, amai a si próprio, amai a Deus sobre todas as coisas. E para isso, não se cansa de oferecer para nós oportunidades. Temos a palavra, podemos levar tanto carinho, tanto consolo para aqueles que se apresentam em nossa frente com as suas dores, com as suas carências. E o que fazemos? Tomamos a atitude acertada em deixar o amor que reside em nós nos envolver e envolver o nosso entorno? Enfim, temos nossas mãos, podemos andar, estudamos, temos conhecimento, pensamos, temos todas essas possibilidades. E para quê? Para uma satisfação pessoal? Ou para, através do exercício, do doar-se, conseguir essa aproximação, essa identidade com o Pai? Será então que, sob esse prisma, sob essa ótica, não vemos no Jesus, nosso irmão amado, mostrando quanto pode ser diferente a nossa vida, quanto mais leve pode nos parecer esse nosso testemunho, esse aparente sacrifício, essa aparente dor que nos apresenta a nossa vida, quando nós percebemos que a vida nos apresenta oportunidade para descobrirmos em nós utilidade em que temos de melhor, a semelhança com o Pai, para aprendermos que o bem, o querer ajudar o outro, o se importar com a dor do outro, é algo que, sem perceber, nos faz sentir melhor. Aqui na casa de Leon Denis, quem tem a oportunidade de participar numa obra social e ver tantas pessoas com as suas dificuldades, as suas dores, observar que as nossas não nos impede de abraçar, como a irmã falou, o outro, e sabendo que de repente não temos condições de mudar naquele momento essa situação, mas podemos envolver a cada um, passando todo esse amor, toda essa energia, todo esse carinho que recebemos a todo instante do Mestre Jesus, do nosso Pai. Que possamos, meus irmãos, sentirmos a sua presença em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus.
Graças a Deus. Vamos buscar manter as vibrações, mentalizando sempre a paz, envolvendo a todos nós, nosso Senhor Jesus nos amparando. E vamos, nesse momento, vamos ouvir uma palavra do plano espiritual. Meus irmãos, Jesus traga paz e fortalecimento a todos nesses momentos de estudos e de trabalhos espirituais. Temos visto o homem de talento caminhando para superar a todo momento e se fazer aparecendo com suas elucubrações e seus desenvolvimentos intelectuais na presença dos homens. Temos visto o homem de talento observar na sociedade que os valores que vivencia para se demonstrar a todos, reportando-se às riquezas transitórias. Temos visto o homem de talento ainda nas religiões, buscando através da posição sacerdotal, da posição diretora ou da posição de elevação espiritual, querendo impor suas leis, querendo colocar os seus mandos, querendo se representar o enviado, o mensageiro. Temos visto tantos homens de talento buscando a expressão do que eles estão querendo para com o convívio dos homens. Mas, caros irmãos, o homem de talento para Deus é aquele que mais se rebaixar diante das necessidades humanas. O homem de talento para Deus não se eleva para os homens, mas se rebaixa, buscando servir a todo momento. O homem de talento, na sociedade, ele busca olhar o que pode fazer dentro das lutas humanas a desenvolver o equilíbrio, a desenvolver a fraternidade, a desenvolver a esperança. O homem de talento, através da religião, é aquele que não se posiciona como elevação, mas que estende as mãos com dignidade, se colocando em cada momento, em cada dor, em cada sofrimento, se colocando sempre abaixo de todos, dizendo: eu sofro, conheço essa experiência, conheço esta mesma dor. Então, caminhemos juntos em busca da paz, da segurança. Caminhemos juntos em busca dessa elevação, estendendo as mãos sem se colocar superior. O homem de talento, no sentido divino, ele é o mensageiro do trabalho do bem. Ele
não se faz representante, mas se coloca junto onde é chamado para que o bem em suas vibrações possa se fazer representado. Não pensa em ser alvejado por palavras de reconhecimento, mas sim pensa em ser aquele que mais deve, aquele que mais necessita de experiências, de paz, de trabalho, de sentimentos, de transformação. O homem de talento para o mundo espiritual, caros irmãos, é aquele que mais serve. Quantas dores temos visto nas expressões do mundo para os homens da terra, reconhecidos na terra e muitas vezes esquecidos ou desconhecidos do mundo espiritual. E quantas vezes temos visto encarnados, apagados na visão do reconhecimento dos homens da terra, mas com expressão de amor, de sinceridade, de dedicação, de trabalho, e ao retornarem para a pátria espiritual, são reconhecidos por muito servirem, são reconhecidos por muito auxiliarem, são reconhecidos por muito amarem, são reconhecidos de Deus. Caros irmãos, vejamos a Jesus servindo a todo momento, e quando lançado aos seus olhos e as perguntas dizendo: Tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei. Se meu reino fosse aqui, os meus homens não me deixariam cair nas mãos dos fariseus, mas o meu reino não é aqui. Jesus demonstra que o reino que deve permanecer na terra não é o reino da opulência, não é o reino da virtude, do reconhecimento, do aplauso, não é o reino do poder pelo mando, mas é o reino da paz, da serenidade, da fraternidade, do trabalho do bem, do amor ao próximo. Esse é o reino dos céus. Façamos assim, meus irmãos, sentindo a proposta de Jesus, criando o reino necessário em nossos corações, com humildade e com o trabalho do bem. Saiamos da nossa encarnação, cada um carregando o talento de servidor. Que Deus, que Jesus ampare a todos, hoje e sempre, altivo aos seus corações. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as orientações que recebemos esta noite. A sua palavra, Senhor Jesus, através desses bondosos Espíritos que vêm nos orientar, vêm nos impulsionar, vêm nos consolar, acalentar os nossos corações, mas nos mostrando as nossas necessidades espirituais, o nosso compromisso, Senhor, que é desenvolver em nós o sentimento do amor. Então, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Que possamos voltar para os nossos lares, Senhor Jesus, levando essa paz, essas vibrações de amor que aqui recebemos, percebemos. Há também a todos os nossos irmãos que vamos encontrar no nosso ponto de origem.
Senhor Jesus, que possamos estar sempre buscando a essas oportunidades. E que seja em seu nome, que seja em nome dos espíritos que dirigem a casa de Leão Denis, em nome de Baltazar, que seja em nome de Leão Denis, Antônio de Aquino, mas que seja sobretudo em nome de Deus, a permissão para darmos por encerrado o estudo e o trabalho, o espaço da noite de hoje. Graças a Deus. Nós agora vamos iniciar o momento